Vamos dar início a mais uma sessão conjunta do Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Queria já desejar aí nossas boas-vindas também para o grupo de São Paulo, Baruzzi, nossos amigos aí do Samaritano. Sejam bem-vindos. Antes de começar a sessão propriamente, eu queria passar aqueles nossos informes clássicos pré-sessão. Não sei, essa semana a gente está tendo, né, uma sessão bastante ativa do ponto de vista acadêmico no hospital. Ontem nós tivemos mais uma sessão do ERAS ou ERAX, que a gente está focando basicamente na cirurgia cardíaca nesse início, que trata fundamentalmente do melhor acompanhamento desses pacientes cirúrgicos dentro do hospital. Nosso próximo encontro vai ser dia 12 de novembro e vai falar sobre manejo da dor. Essa é uma sessão que ela é multiprofissional e... sim, o Antônio está lembrando aqui, viu, Baruzzi, que para essa sessão do ERAS a gente está fazendo uma transmissão conjunta aí para o Samaritano Paulista também. Então está aberta aí também essa participação conjunta, a gente ampliando ainda mais aí os nossos leques institucionais. Nessa próxima sexta-feira, a sessão Sexta Consciência vai ficar a cargo do grupo da insuficiência cardíaca e o tema vai ser um colóquio sobre reposição de ferro, qual e como usar. O Marcelo Montero vai ser o moderador e a gente vai ter como participante a Bruna Soares, o Luiz Antônio de Almeida Campos, o Evandro Tinoco e o Ricardo Muriles. Ainda na sexta-feira, de meio-dia às 2h, a sessão de cuidados paliativos sobre a coordenação do Dr. Felipe Guzman, de meio-dia às 14h, sobre o tema edema, ascite e derrames. Essa é uma sessão que tem também uma transmissão do Samaritano Paulista dessa feita, mais uma vez ampliando aí as nossas fronteiras em relação às atividades acadêmicas. Na quarta-feira, nessa quarta-feira a gente teve aí a honra, está tendo a honra de receber o Eduardo Saad, que é conhecido de todos nós, reumatologista da instituição, e vai nos falar sobre ablação por catéter sem uso de radiação, um novo padrão de excelência em eletrofisiologia. Queria agradecer muito a presença do Eduardo e, antes de pedir para ele assumir a mesa, deixar aqui o nosso último informe. O hospital, seguindo a sua tradição de certificação, priorizando a segurança e qualidade dos pacientes que são admitidos, está envolvido em mais um processo de certificação institucional. Desta feita é o programa da JCI de diabetes, sobre a coordenação da doutora Denise Momesso, que eu acho que também todos conhecem, e nós vamos passar por esse processo de certificação no dia 10 e no dia 9 e no dia 10 de dezembro, e o hospital já está se preparando, então, para poder se organizar do ponto de vista operacional. Esse já é um projeto que já funciona institucionalmente há alguns meses, talvez anos, dentro da instituição, e a Denise, sempre de uma forma muito organizada, conseguiu nos mostrar a importância do controle glicêmico intra-hospitalar no prognóstico desses pacientes, e a partir daí, então, nós desenvolvemos essa sistematização de atendimento com controles e auditorias de qualidade e de segurança mensais, que são reportados a organismos internacionais, e agora então a gente vai pleitear uma certificação da JCI, que teoricamente é o nosso modelo de certificação internacional para a UHG. Então, estamos nos preparando, todos envolvidos, porque dia 9 e dia 10 a gente provavelmente recebe mais um selo de certificação internacional. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você anunciasse os demais participantes da mesa, e obrigado a todos. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui na sessão. E hoje, acho que para a gente, em particular, é um assunto especial, algo que a gente vem buscando há alguns anos. Achava que era impossível fazer e hoje é uma realidade, que é também uma oportunidade para chamar a atenção de nós, médicos e de toda a comunidade de saúde, para os efeitos que a gente está usando cada vez mais, raio-x em métodos diagnósticos, métodos terapêuticos, sem parar para entender qual é o real risco-benefício dessas estratégias. Então, essa sessão
tem esses dois lados que eu acho que é tá no tempo apropriado. E aí nós vamos começar, eu pedi para o João Lúcio, que é o físico que começou com a gente todo esse processo, quando a gente estava tentando entender melhor qual era a radiação que a gente estava tomando, nós, equipe médica, paciente. O João foi uma peça fundamental nessa destrinchar de como a gente podia reduzir, qual é a segurança que a gente estava tendo com as distâncias, e assim, ele também é obviamente um apaixonado pelo assunto, e eu achei que caberia trazê-lo para que ele desse uma introdução para a gente dos efeitos biológicos da radiação, para depois então descrever o método e os benefícios que estão sendo demonstrados, tá? João, obrigado pela tua presença, pode vir. Boa tarde, como foi apresentado pelo Dr. Saad, meu nome é João Lúcio, eu sou o físico responsável pela radiologia aqui no Procardíaco, e a convite do Dr. Saad eu vou falar um pouquinho dos efeitos biológicos da radiação. Vai ser de uma forma bem direta, então exemplificando qual é a probabilidade do efeito da radiação no tecido biológico e um pouco também de acidentes que já ocorreram com respeito à fluoroscopia. Perfeito? Então, qual vai ser o principal efeito físico que vai ocorrer quando o raio-x encontrar o tecido biológico? O principal efeito é a ionização. Então, ou seja, toda vez que o átomo, em especial o átomo do DNA, perde um elétron, seja por ação, no caso, radiológica, por interação do raio-x com o tecido biológico, essa ionização pode ocasionar um dano biológico. E esse dano só vai ser caracterizado como dano se ele ocorrer no DNA. Qualquer interação de ionização, caso ocorra na qualquer organela, membrana plasmática, vai ser facilmente reparado. O problema é quando esse dano acontece no DNA. E para caracterizar um dano mesmo, esse dano tem que ser múltiplo, tem que ser contínuo. Não basta somente ser numa base nucleotídeo ou na fita do DNA. Então, quais são os caminhos que o tecido vai escolher na hora que você tem uma interação com a radiação? A gente vai ter duas ações principais. É uma ação indireta da radiação e uma ação direta da radiação. A ação direta, o raio-x vai interagir diretamente com a fita do DNA, ionizando essa fita, ionizando as bases nucleotídeas, diretamente no DNA da célula. E a ação predominante que acontece na radiologia é a ação indireta, onde vai acontecer a ionização das moléculas de água e transformação em radicais livres. Então, esses radicais livres que vão danificar o DNA. Esse efeito da ação indireta vai acontecer basicamente 80% das vezes. Então vai ser o principal efeito, quem trabalha com raio-x está sujeito. Então é a produção de radicais livres. E o tempo de vida desses radicais livres é na faixa de 10 a menos 9 segundos. Então é algo extremamente pequeno, mas é um tempo suficiente para provocar algum dano celular. Isso é importante deixar claro que a radiação não chega a ficar acumulada no corpo. Quando a gente fala o termo radiação acumulada, não quer dizer que a radiação fica no corpo. A radiação ela produz as ionizações, produz radicais livres, e ocorre o dano. Se não ocorrer o dano, eles vão se recombinar esses radicais livres, formando moléculas não ionizantes. Então, após a modificação do dano no DNA, na maioria das vezes, mais de 99% das vezes, a célula tem a capacidade de reparar esse dano. Então, ela tem as enzimas delas especializadas nisso, que ficam procurando erro no DNA o tempo todo e corrigindo possíveis efeitos da radiação. E quando isso não ocorre, quando a gente tem eventos múltiplos, a gente ocorre a mutação celular, que pode se trinchar nos efeitos biológicos, que pode ocasionar no efeito genético, no efeito somático, no próprio indivíduo, má formação de algum tecido ou embrião, ou até mesmo a morte do indivíduo. Então esse é o principal caminho da radiação dentro do nosso corpo. Então, para ocorrer um efeito somático, um efeito genético, é necessário que eu tenha múltiplas exposições. Não é somente uma exposição única que pode ocasionar algum tipo de efeito. É importante ter sempre umas exposições seguidas à radiação. E esses dois caras aqui, o Bergonier e o Tribodot, eles postularam, basicamente foi quem fundou a radiobiologia, e eles chegaram a 5 postulados bem interessantes que são aplicáveis até hoje, e com eles você pode definir qualquer pergunta a respeito de sensibilidade de tecido. O primeiro postulado é que uma alta taxa metabólica tende a aumentar a radiosensibilidade celular, ou seja, quanto maior o metabolismo celular, mais sensível é à radiação. Um aumento na maturidade celular, as células tendem a ficar mais resistentes à radiação. Quanto mais madura a célula for, quanto mais diferenciada ela for, mais resistente ela é à radiação. O caso contrário, células de tecidos mais jovens são mais sensíveis à radiação. O quarto postulado, um aumento da taxa mitótica, ou seja, quanto maior a quantidade de mitose que a gente tem no tecido, mais sensível é à radiação. E o quinto postulado é que células-tronco também são mais sensíveis à radiação. Por não ter a função definida, as células-troncos, isso também a torna bem mais sensíveis à radiação. Então são postulados que são válidos até hoje
e a gente pode definir qualquer pergunta com respeito à sensibilidade de tecido, de órgão e equivalentes. E quais são os fatores que vão ser predominantes com respeito à sobrevivência celular? O primeiro deles é a taxa de dose. Quanto mais espaçado for a dose, maior a capacidade de sobrevivência celular. Isso por conta do próprio mecanismo de reparo celular, do reparo do DNA que a célula possui. Então, se eu tenho uma taxa de dose, uma dose entrega de uma vez só e muito alta, a gente tem uma taxa de sobrevivência muito pequena no número de células. O outro fator é respeito ao tipo de radiação. Cada tipo de partícula vai interagir de forma diferente com a célula. Então, a gente pode classificar as partículas em baixo LET e alto LET. Certo? O LET é um descritivo para o quanto de ionização que essa partícula provoca no tecido. Então, partículas de baixo LET são partículas, por exemplo, raio-x, raio gama, que não tem massa, não tem carga, então ela tem somente radiação eletromagnética, então poder de interação muito pequeno com o corpo. E partículas de alto LET seriam partículas pesadas, partícula alfa, beta, que tem uma capacidade de interação maior com a célula, com o tecido vivo. Então, ou seja, se a gente estiver analisando somente o raio-x, é uma partícula de baixo LET, então o efeito provocado, se eu der a mesma dose de uma dose de partícula alfa e de partícula X, eu vou ter muito mais efeitos com respeito à partícula alfa, devido ao número de interações que ela vai ocorrer no tecido. Outra ação que pode ocorrer é a questão da presença de oxigênio. Quanto mais oxigenado o meio for, mais sensível ele é à radiação. E o tipo de tecido. Cada tecido do nosso corpo vai ter uma sensibilidade diferente à radiação. E um dos principais mais sensíveis que a gente tem a medula óssea. Quando os principais vão sofrer as principais consequências com respeito à radiação. E os efeitos da radiação podem ser separados em dois tipos de efeitos, que são os efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos. E o que diferencia um ao outro é o limiar de dose. O efeito determinístico, tem até uma fotinha aqui do porquinho com uma poupança, que é o efeito que a gente pode prever. Ou seja, se eu colocar R$10 no meu porquinho, eu vou ter R$10 amanhã. Certo? Então, ou seja, são efeitos previsíveis, onde possui limiar de dose, são efeitos conhecidos. Então, se eu der essa dose nesse paciente, ele vai ter esse efeito. Então, são os efeitos que vão acontecer predominantemente com as altas doses. É classificado como efeito determinístico. E tem também os efeitos estocásticos, que acontecem com doses baixas, que seria o principal efeito que a gente está sujeito e os pacientes também. Então, a importância dos efeitos determinísticos, como falei, ele possui limiar de dose e a severidade do dano aumenta de acordo com o aumento da dose. Então, a gente tem uma tabelinha aqui dos índices de dose e para cada tipo de efeito e o tempo que ele demora para aparecer. Então, a gente tem, por exemplo, no cristalino, a gente tem a opacidade do cristalino com doses de 0,5 até 2 grays. Aqui, gray é mais ou menos igual a sievert, que é a unidade que a gente tem no dosímetro, que a gente mais palpável. Na pele, a gente pode evoluir do eritema, queda de cabelo e necrose, dependendo da dose, que vai aumentando. Órgãos reprodutivos pode gerar infertilidade. No corpo inteiro, a gente pode ter um dano na medula. Os primeiros efeitos que ocorrem quando a gente tem uma exposição grande à radiação é o número de eritrócitos, plaquetas e leucócitos. Tanto que quando a gente tem uma exposição grande à radiação, a primeira coisa que a gente pede é o reticulócito do paciente, do funcionário, para verificar se teve um dano na medula, por ser um órgão sensível. A gente pode gerar também a perda da mucosa gastrointestinal e o dano do sistema nervoso central, em casos mais extremos, em doses elevadas. Então, esses são efeitos determinísticos. A gente pode determinar, a gente dá essa dose e espera que ocorra esse efeito. Então, no embrião, o que pode acontecer? Se a gente pegar uma dose de 0,05 a 0,1 gray, só para esclarecer, um exame de fluoroscopia, uma ablação, a gente pode chegar mais ou menos a 0,05 gray. Seria essa primeira faixa aqui. Seria já uma dose exagerada, mas a gente quadraria já nessa primeira fase. Então, durante as 2 primeiras semanas, a gente não observa efeito com respeito à exposição no embrião. De 3 a 4 semanas, com dose acima de 0,1 gray, a gente tem possivelmente um aborto espontâneo, por estar logo no início, a gente tem uma taxa mitótica muito alta, então a gente espera que ocorra um aborto. De 5ª a 10ª semana, a gente pode gerar alguns possíveis malformações do feto e vai aumentando a severidade do dano. Quando passa da 27ª semana, a gente já observa alguns efeitos que já não ocorrem tão gravemente como nas semanas antecedentes. E os efeitos estocásticos, são os efeitos que a gente está sujeito.
A principal característica é que eles são probabilísticos. Então, ou seja, cada indivíduo tem uma sensibilidade diferente à radiação. Eu tenho uma, a mulher tem uma, cada indivíduo aqui tem uma sensibilidade diferente à radiação. E só existe uma forma de saber a sensibilidade de cada indivíduo. É testando na prática. Então, pegar um tubo de raio-x, disparar contra você mesmo e esperar acontecer um efeito. Como isso não é praticável, isso não é possível fazer isso, a gente trabalha basicamente com efeitos probabilísticos e dados de bombas, de acidentes nucleares para descrever os efeitos estocásticos. Então, eles podem ser caracterizados em efeitos genéticos e efeitos carcinogênicos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o risco de aparecer algum câncer por sievert recebido. Então, a gente espera que o indivíduo adulto, se ele receber um sievert durante a vida, só lembrando que no procedimento de fluoroscopia é por volta de 50 milisievert, a milésima parte disso. A gente espera que tenha um risco de câncer aumentado no indivíduo adulto de 4 a 5%. E o importante mostrar é a respeito de procedimentos pediátricos. Quando a gente fala de procedimentos pediátricos, a gente espera um aumento de risco de câncer de até 3 vezes maior do que a média do indivíduo adulto. E como é que a gente estima a questão do risco de câncer nos efeitos estocásticos? A gente tem 3, basicamente, linhas de estudos, que é o linear no threshold, threshold, o linear quadrático e o adaptativo. O linear é o menos esperado. O que se faz no linear? Eles pegam a reta do efeito determinístico e estimam para a dose zero. O que pode acontecer? É o efeito que, na verdade, que mais tem provado que não acontece. E tem 2 principais linhas de estudos, que é o linear quadrático, que é essa primeira reta aqui, a reta amarela, onde a gente tem uma incidência de câncer pequena para doses pequenas, e ela aumenta de forma exponencial, e depois ela tende a seguir os efeitos determinísticos. E tem também o adaptativo, que é outra linha de pesquisa, quando se fala de respeito de hormese. Não tem nada provado para tecido para humano, somente provado em cima de análise celular e tecido animal, onde a gente fala que baixas doses pode trazer benefícios à radiação. Então, como eu falei, não existe estudo provando que no tecido humano esses efeitos podem acontecer, que dose abaixo de 10 miligramas pode trazer benefícios ao invés de malefícios. Então, são essas 3 principais linhas que a gente utiliza para estimar a respeito do efeito estocástico. Então, a dose envolvida na fluoroscopia. A dose que o paciente recebe, em média, é de 10 a 60 milisievert, dependendo do procedimento. É o procedimento, basicamente, que vai envolver mais doses na radiologia, se você comparar com tomografia, mamografia, raio-x. Então, ele é de longe que vai receber mais dose. É o equivalente, mais ou menos, de 3 a 30 anos de dias de sol. Um procedimento que o paciente vai receber, a dose que o paciente recebe, chega a quase 30 anos de dias de sol, se considerar a radiação de fundo existente. E a dose média, o risco que a gente pode estimar do câncer, qual a probabilidade desse paciente ter câncer? Lógico que tem uma margem de erro muito grande, mas o risco que a gente pode estimar é entre 0,001 por sievert. E o milisievert que esse paciente recebe, ele varia de acordo se é mulher, se é homem, se é pediátrico. Sendo para homem, a gente utiliza o DAP, fornecido pelo equipamento, a maioria dos equipamentos de fluoroscopia hoje em dia fornece o DAP total do exame. E se eu multiplico por 20% desse DAP, eu tenho o milisievert que esse paciente recebeu. É uma forma bem aproximada, mas ele serve justamente para estimar mais ou menos o risco de ter câncer, de mortalidade por câncer desse paciente. Mais à frente. E a dose que o profissional recebe em procedimento de fluoroscopia, ela segue esse esquema de curvas de isodose. Então, isso na projeção, o intensificador de imagem sempre voltado para cima do paciente, isso é muito importante. Nunca o intensificador de imagem deve ser voltado para baixo do paciente. Então, o intensificador de imagem sempre para cima do paciente, que é a configuração que a gente vai receber menos dose. Se você ver as curvas de dose aqui, elas são mais quentes na parte de baixo, onde a gente está protegido basicamente com o avental, e da perna para baixo não tem nenhum órgão sensível. E aqui a outra projeção, olhando a vista superior. E a dose média que o profissional recebe no procedimento de intervencionismo varia de 0,1 a 1 milisievert. Então, por procedimento. Se o paciente recebe por volta de 50 milisievert, o profissional vai receber por volta de 1 milisievert, um sobre 50 avos desse exame. Só é importante deixar claro que o profissional está ali todo dia. O paciente está uma vez ou outra. Exatamente. Se você tiver uma agenda bem intensa, com muitos procedimentos, você chega facilmente a isso. Então, essa que é a grande preocupação dos profissionais envolvidos na hora do procedimento. E aqui a gente tem alguns acidentes de fluoroscopia que eu trouxe para vocês, mostrando o que pode acontecer. Aqui o caso número 1. São as condições dos pacientes depois de múltiplas angiografias de coronárias. Então, são 7 semanas a gente tem o primeiro eritema ali. 21 semanas depois a gente tem aqui a parte necrosada do tecido.
Uma ablação por radiofrequência 5 meses após a exposição. Radioacessibilidade de pacientes. Aqui é um paciente com lúpus discoide. Então já tem uma acessibilidade de tecido natural. Então a pessoa ficou com eritema e gerou uma necrose no tecido da pessoa. E a dose que ela recebeu foi inferior para produzir esse efeito no tecido sadio. Então é muito importante a questão das doenças prévias do paciente, que pode ocasionar esse tipo de efeito. No caso 4 ali, a gente tem 3 procedimentos de ablação em 4 meses. Cada um durou por volta de 100 minutos de fluoroscopia. Então você vê que a pessoa ficou com eritema, ficou as marcas no corpo da pessoa. No quinto, a gente tem uma geografia percutânea e a colocação de stent na artéria coronária direita. Foi 63 minutos de fluoroscopia e 5.000 frames de cine. Então a pessoa ficou com uma parte necrosada do tecido também. Aqui uma outra geografia percutânea com 50 minutos de fluoroscopia e uma alta taxa de dose. Então foi um único procedimento, só que foi em alta dose, modo de brilho ativado, modo grafia, então condições extrapoladas do exame e 74 segundos de cine. Então a pessoa gerou o eritema ali. Então, para fins gerais, quais são as regras principais quando se trabalha com fluoroscopia? Se você usa muita radiação, você poderá enfrentar sérios problemas, então é importante ter isso na cabeça, da questão de minimizar a dose, como a gente pode minimizar essa dose, utilizando mais fluoroscopia, menos grafia, que é aquela parte que vai fazer a gravação do exame, que vai exigir mais doses do equipamento. A dose de radiação pode extrapolar e te pegar de surpresa. Então, às vezes, quando a gente está naquele procedimento, está no calor ali da emoção, o pé não sai do pedal e você acaba extrapolando a dose sem perceber. Você vê uma imagem bem interessante aqui do garotinho tirando foto com um tubarão no fundo. Então ela pode pegar desprevenido e você só vai saber depois de algumas semanas, quando aparecer o eritema na pele do paciente. E outro, utilize todas as medidas de segurança possíveis. Aqui tem até o exemplo de uma bicicleta com um cadeado, acho que vai ser difícil roubar ela. Mas você deve utilizar todas as medidas possíveis. Os EPIs, a questão de protetor de tireoide, protetor de gônadas, avental plumbífero, óculos plumbífero, já que o cristalino é sensível à radiação. E principalmente, se der, não utilizar a radiação, como o Dr. Eduardo vai apresentar para vocês. Beleza? João, muito obrigado. Particularmente, acho que são informações ultra relevantes e que são facilmente negligenciadas no nosso dia a dia, né? Todos os temas que mudam princípios, assim, que são chatos de falar, a gente fica meio assim, mas é verdade. E o que a gente vê hoje que a gente pede hoje, o paciente vem para emergência, faz uma tomografia, mês que vem ele faz uma cintilografia, depois ele tem uma dor abdominal, repete a tomografia, e depois ele bota um stent, depois ele faz uma ablação, ele faz uma segunda ablação, bota um outro stent, e ao longo da vida, a gente não vai computando a quantidade de radiação que todos nós estamos sendo submetidos, né? Então, eu vou, por isso, então, apresentar aqui um método que foi desenvolvido ao longo do tempo para a ablação de fibrilação atrial e arritmia qualquer, sem o uso do raio-x. Então, a introdução que eu ia fazer dessa aula, o João já fez, e eu vou só mesmo falar do que interessa para a gente aqui. Essa é uma... ele botou em dias de sol, mas se a gente for ver aqui, é mais ou menos o seguinte. Na dose de uma ablação usual, né, que seria aqui... Então, aqui, ó, uma ablação seria, em média, isso são dados de 2014, 15 milisievert, equivale a mais ou menos 750 raio-x de tórax. Né? Ou seja, para o paciente, 750 raio-x de tórax num único procedimento. Né? Então, assim, é claro que tem outras fontes de radiação que a gente está submetido, voar de avião, etc. Né? Quem voa muito toma alguma radiação, mas não é algo que a gente deve subestimar. Né? Para o profissional de saúde, eu vou mostrar aqui alguns dados bem preocupantes em relação a risco oncológico e vou falar logo sobre o risco ortopédico. Acho que eu não conheço ninguém que trabalha com capote de chumbo diariamente. Ninguém. Assim, talvez um ou outro se não faz muito volume. Mas quem usa capote de chumbo diariamente, via de regra, tem problemas de coluna, tem dores crônicas e é difícil o seu dia a dia.
né? Então, isso está bem comprovado na literatura. Mas o que mais preocupa, para mim, em particular, são dados que a gente começa a ver na literatura. Esse é uma compilação de médicos intervencionistas, tanto radiologistas intervencionistas, como hemodinamicistas e eletrofisiologistas, que tiveram diagnóstico de tumor cerebral. E quando você olha essa casuística, a gente vai ver o seguinte: todos foram expostos e tiveram uma latência muito grande entre a exposição e o evento. Ou seja, algo que o João já falou. A gente pode ser exposto hoje, está tudo bem. Você não viu o raio-x, você tomou, não computou, mas daqui a 10, 15, 20 anos você vai pagar o preço, né? E a outra coisa que chamou atenção nessa análise é que a esmagadora maioria dos médicos com tumor cerebral de vários tipos, glioblastoma, tem de tudo, está até no Twitter, 85% desses tumores intracranianos em intervencionistas ocorre do lado esquerdo do cérebro. O que sugere fortemente que tem uma relação de causa e efeito, porque o lado esquerdo do cérebro é o que está mais diretamente recebendo radiação em relação ao hemisfério direito. Então não deve ser uma coincidência de que a esmagadora maioria dos tumores cerebrais são à esquerda, né? Então aqui esse Twitter é recente e o que eles falam é que tentando tirar o médico para a robótica, ou seja, sai da sala e faz com robótica. Isso é uma alternativa. Esse é o sistema stereotaxis, onde você tem um campo magnético ao redor do paciente. Esse campo magnético é um catéter que tem um sensor magnético e ele pode ser por um joystick, o médico fica do lado de fora da sala e ele comanda o catéter. Esse aqui é para mostrar a precisão que esse catéter tem, ele é molinho e você pode realmente mexer ele com muito detalhamento, muita precisão. É claro que isso ajuda muito ao médico, à equipe de saúde, mas não ajuda o paciente se você continuar usando fluoroscopia. Mas é uma alternativa viável para tentar diminuir a exposição à radiação. Mas a exposição à radiação é um assunto extremamente sério e que a gente facilmente deixa passar e negligencia. Ao longo dos anos, a literatura médica fala nesse termo, né? ALARA, que é as low as reasonably achieved, ou seja, você tem que usar o menos raio-x possível. E eu vou mostrar no final que talvez o menos raio-x possível, quando possível, é nenhum raio-x, já que a gente tem outros métodos disponíveis. Mas ao longo do tempo, essa função, esse ALARA, foi obtida não só em redução do tempo de uso de raio-x, mas também com a redução da qualidade do raio-x. Então, hoje, a gente não precisa ter uma grande definição. Se a gente diminuir a definição da imagem, tornando a imagem mais pulsada, portanto, com menos raio-x constante, a gente vai diminuir a dose. E isso é viável para quem faz a fluoroscopia contínua. Já procedimentos, por exemplo, como na hemodinâmica, que usam cine, usam doses de raio-x muito maiores do que a fluoroscopia simples. E os métodos de barreira, né, que a gente vê na prática que muita gente negligencia e não usa. Eu vejo salas de hemodinâmica em vários hospitais que não tem uma proteção como essa aqui. Até métodos que facilitam a nossa coluna, como esse aqui, o Zero Gravity, que tem aqui no hospital, que é um capote de chumbo, só que ele fica segurado no teto, ele tem um suporte no teto, então ele não faz pressão no seu ombro. Tem um imã aqui na frente, você veste um colete, ele encaixa naquele imã e você fica protegido ali. Mas, de novo, você está enclausurado ali, você não tem muito a mexer, você está em pé, você tem uma posição viciosa. Então, assim, mas os métodos de barreira são o que a gente tem até hoje, ou seja, usar menos, com menos qualidade, e método de barreira. É o que a gente tem até hoje para fazer, né? Mas isso traz a pergunta, por que a gente se baseia no raio-x, né? Porque, claro, eu não estou querendo cuspir no prato que todos comemos. Todo mundo aprendeu, e o raio-x é super importante, foi e é super importante para a gente conseguir fazer movimentos dentro do coração, conseguir mover estruturas internamente visualizando. Mas se a gente for olhar para essa figura e criticar, a gente vai ver que isso aqui é uma visão muito pouco detalhada. Aonde que eu estou? Onde esses catéteres estão no coração? Se eu falar para você que eu estou no átrio esquerdo e esse catéter está entrando na veia pulmonar direita, ok, é um borrão ali que a gente está vendo sem detalhamento algum, um método 2D, sem muita definição de imagem, né? E ao longo do tempo,
outros métodos de imagem com outras características foram sendo lançados e utilizados cada vez mais na prática. Esse aqui é o chamado mapeamento eletroanatômico, ou seja, o catéter que vai dentro do coração tem um sensor magnético, esse sensor magnético é captado por adesivos colocados no tórax do paciente e ele aparece na tela para a gente. Está aqui, ó, esse catéterzinho é o catéter que está fazendo a ablação. Esse aqui foi uma reconstrução, nós reconstruímos o átrio esquerdo, em rosa as veias pulmonares, e aqui está mostrando os pontos de ablação ao redor das veias pulmonares nessa anatomia em 3D. A gente vai girando à medida que quiser para ver a anatomia em 3D, não em 2D. Mais do que isso, ele está me dando aqui a força que eu estou fazendo no tecido, 9 gramas, e o vetor para onde eu estou fazendo a força. Ou seja, me dá muito mais informação do que a fluoroscopia me dá, naquele borrão que eu mostrei. Né? Outro método fundamental é o ultrassom. O ultrassom, esse é o eco intracardíaco, uma sonda de eco eu vou mostrar que vai dentro do coração, que me mostra detalhamentos e reconstruções também, combinando esses métodos, ultrassom e a emissão dos sinais pelo catéter. Então, a combinação desses dois métodos, mapeamento eletroanatômico e eco intracardíaco, permitiu reduzir significativamente o uso da fluoroscopia e até, como eu vou mostrar, abolir a fluoroscopia em muitos procedimentos. E sem que você esteja correndo em aumentar o risco do paciente, sem que você esteja cego em alguma parte do procedimento. É isso que eu vou mostrar, e a ideia é que eu vou fazer um pupurri mostrando passo a passo como é que isso é possível, para que se tenha uma ideia bacana. Primeira coisa boa que todo mundo passou a gostar. Essa é a sala de hemodinâmica hoje durante um procedimento sem fluoroscopia. Ninguém usa capote de chumbo. Isso já é um enorme conforto e um enorme alívio para todo mundo que participa do procedimento. E aqui, ao final, aqui, o 0 miligramas, 0 minutos, 0 nenhuma exposição de raio-x. Aqui o raio-x fica de stand-by, né? A gente está numa sala de hemodinâmica, o raio-x fica de stand-by. Aqui é a nossa casuística, aqui que a gente fez, inicial, que estamos apresentando agora e escrevendo, em 35 pacientes com ablações de FA e TAC supra. Tudo começa, obviamente, com a punção vascular. A punção vascular, ela é, hoje, também feita de modo não guiada por ultrassom, né? Aqui uma artéria e veia, aqui uma veia jugular, e a gente vai vendo a agulha literalmente guiada, direcionada ao vaso de interesse, sem que a gente precise anatomicamente ficar achando onde está o trajeto ou puncionando acidentalmente uma artéria, aqui a agulha fazendo tenda no vaso. Então a gente vê que você está literalmente onde você deveria estar. Então não é nada cego, nem a punção. O segundo pilar, como eu mostrei, é a possibilidade de mover catéteres dentro de uma estrutura, né, dentro da anatomia recriada, com precisão. Então esses catéteres têm cores, esses ícones, cada um significa alguma coisa. Então se eu quiser virar para um lado o catéter, eu sei que eu tenho que curvar para um ícone vermelho, para o outro eu tenho que virar para o ícone azul, e assim a gente vai criando e movimentando o catéter dentro do coração sem usar raio-x. Outro desenvolvimento importante foi o uso de catéteres chamados multipolares, catéteres pouco traumáticos que têm vários polos de registro e que permite com que a gente movimente, adquira anatomia e informação elétrica em múltiplos pontos ao mesmo tempo, e chamado de mapas de alta densidade e pouquíssimo traumáticos. Mas o mais importante eu acho que é esse aqui, ó. O eco intracardíaco, em inglês, né, intracardiac echo, ou ICE, na verdade, eu fiz um trocadilho, ele na verdade, nossos eyes mesmo, nossos olhos. Porque é através do ultrassom que a gente vai poder observar todo o detalhamento do procedimento e confirmar que as nossas informações estão corretas. Então, só para dar uma ideia aqui, eu vou mostrar aqui nos próximos 5, 10 minutos uma sequência para a gente entender como isso tudo é possível e viável. Uma vez que você está dentro do vaso com o catéter de eco, a gente vai olhando, aqui é uma veia femoral, e se eu avançar um catéter ou uma guia, eu estou sabendo que eu estou dentro da porção intraluminal do vaso, e é perfeitamente visível um catéter passando por aquele vaso,
de novo, sem precisar ver aquela imagem amorfa do raio-x, que é uma somação de imagens. Eu sei que eu estou, na verdade, na luz vascular. O próprio catéter de ultrassom, ele é levado até o coração, se eu conseguir entender que esse pretinho significa que é sangue, né? Estou na luz do vaso. Então, é chamado de um espaço não ecogênico, eco-free space. Enquanto eu tiver eco-free space, eu posso avançar a sonda, que eu estou dentro da luz do vaso, eu não estou batendo na parede do vaso, não estou lesando o vaso. Então, a gente se baseia nisso. Se eu botar uma guia dentro do vaso, então eu vou acompanhando essa guia, e é mais uma maneira de se guiar onde você está. E vamos avançando a sonda. Enquanto eu tiver esse Eco Free Space, eu vou avançando a sonda. E vamos até você começar a chegar no fígado e no ato direito. Uma vez que você está no ato direito, falou, opa, eu estou dentro do coração, válvula tricúspide, ato direito, ventrículo direito, e a gente chegou no coração. Então, até o avançar do espaço intravascular, é mais preciso observando a luz do vaso do que observando externamente uma imagem somada do raio-x. E quantas vezes ao longo dos anos a gente perdeu minutos de raio-x tentando achar o caminho empiricamente, uma veia tortuosa, alguma coisa assim, sem a informação da luz vascular, né? Uma vez dentro do ato direito, a gente consegue, essa sonda ela é deflectível, então você consegue ver, por exemplo, fios guias chegando aqui na veia cava superior. Veja, a clareza que você consegue ver que você está aonde você quer estar, né? Esse fio guia na veia cava superior, a gente pode avançar as bainhas então sobre os fios guias, observando o apagamento dessa guia à medida que a bainha vai cobrindo a guia. Se eu injetar um pouco de contraste, eu sei que eu estou dentro de contraste não, perdão, de soro fisiológico, eu sei que eu estou dentro da veia cava superior, eu confirmo isso. A gente mexendo nas 4 direções da sonda, eu sei que eu distingo a cava superior do apêndice atrial direito, ou seja, um detalhamento anatômico muito grande e que evita de você colocar uma guia, colocar um catéter e fazer pressão no lugar errado. Então, na verdade, eu trouxe isso para mostrar que o conceito não é ser cego, pelo contrário, é enxergar, né? Esses sistemas ajudaram muito. Aqui, ó, o catéter subindo por dentro da bainha, enquanto esse íconezinho preto, ele tiver preto, significa que ele ainda está dentro da bainha. No momento em que ele parar de ficar preto, a gente ele vai ficar cinza, e aí você sabe que você saiu da bainha. E a gente pode ver no eco também, olha. Aqui, quando o catéter sai da bainha, ele ficou cinza. Então eu sei que eu saí da bainha, sei que ele está exposto dentro da cavidade, e no ultrassom eu vi que ele eu não estou forçando a parede. Então esse é o grau de precisão. Você começa a reconstruir a cavidade, olhando tanto o eco, que o catéter está no septo, e aqui eu estou reconstruindo, por exemplo, o ato direito, o seio coronário, vou entrando nas estruturas, esse catéter me dá a força de contato que eu estou fazendo, enfim. Tem uma série de informações que a gente jamais sonhou em ter antes, né? E você vai aqui mostrando então o catéter com a informação da força de contato. Se eu não estou fazendo força, eu estou dentro da luz, eu posso ir subindo, estou indo em direção à cava superior. E assim a gente vai reconstruindo passo a passo aquela estrutura e sempre utilizando o eco para confirmar, né? Aqui o catéter que vem da jugular, um catéter duodecapolar, que vai canular o seio coronário, que eu já recriei aqui, e a gente vai ver que ele vai entrar certinho no seio coronário. Após a manipulação cuidadosa, você entra no seio coronário e tem certeza que lá você está sem usar uma gota de raio-x em 3D, uma visão muito melhor do que a radiação, né? Fazer punção transeptal, mesma coisa, qualquer procedimento que usa punção transeptal. Aqui então a punção transeptal, que é o catéter descendo da cava superior em direção ao septo, eu vou mostrar depois com mais detalhes. Aqui, mesmo conceito, avança um fio guia no ato esquerdo, e sobre esse fio guia nós vamos passar a bainha. Então é tudo visualizado, é tudo guiado, né? Aqui a bainha passando sobre o septo e o catéter de ablação estão saindo agora para o átrio esquerdo, ou seja, a primeira punção transeptal está feita, guiado pelo ultrassom. Outra maneira de ver, vejam, é muito mais, eu vou comparar depois com uma imagem radiológica, essa visão da agulha no septo, da agulha perfurando o septo, jogando solução salina e não contraste, passando as bainhas e tendo uma bainha no átrio esquerdo, ela é extremamente melhor, mais detalhada, visível no ultrassom do que no raio-x. Trouxe aqui para comparar. Essa é uma imagem no paciente com raio-x. Para fazer uma punção transeptal, a gente vai descendo aqui a bainha da cava superior,
naquela imagem, naquele bololô de cavidades e pulmão e tudo, estruturas, e vai descendo até você achar, caiu aqui, deve ser aqui. Né? Deve ser aqui, você injeta um contraste, fala, olha, parece que é o septo. Aí você avança, fura o septo, joga um contraste, está numa cavidade aqui, fala, essa cavidade é o átrio esquerdo. Claro, não estou cuspindo no prato para comer. A gente fez isso muito tempo, mas o índice de precisão com isso aqui versus uma imagem ultrassonográfica é absolutamente desproporcional. Né? Não só é inócuo o ultrassom, como ele é extremamente mais preciso do que a imagem fluoroscópica. A segunda, né, para o procedimento de FA, uma segunda transeptal é feita, então você desce uma nova bainha até o septo. Aqui já o resultado final, as duas bainhas cruzando o septo interatrial, e você escolhe o ponto do septo onde você quer furar. Para a ablação de tubulação atrial, a gente usa uma punção bem posterior no septo, bem baixa. Para outros procedimentos, como oclusão de apêndice, já usa uma punção mais anterior no septo. Então você escolhe aonde você quer funcionar. Né? E uma vez no átrio esquerdo, então esse vídeo aqui leva 1 ou 2 minutos, mas é interessante como a tecnologia evoluiu nesse sentido. Esse é o mapeamento eletroanatômico, aquele catéter que eu falei que é pouco traumático, que tem múltiplos polos. Aqui você vai, então, uma parte fundamental. Reconstruir a anatomia da cavidade que você vai trabalhar. Então aqui eu tenho várias posições, eu posso girar isso em 3D, mas eu tenho aqui uma visão posterior, não tem olho do boneco, e aqui uma visão superior, o olhinho está sendo visto de cima. Então tudo que está para frente do olho é anterior, tudo que está para trás é posterior. Aqui é uma veia pulmonar, está posterior, ele entra na veia pulmonar, então está reconstruindo as veias pulmonares superior esquerda e inferior esquerda, e ao longo da manipulação do catéter, eu sei, aqueles íconezinhos vermelho, azul, eu sei para onde eu estou curvando, ele vai literalmente reconstruindo a cavidade. Aqui a parede posterior do átrio esquerdo, vai entrar aqui na veia pulmonar superior direita, e assim nós vamos reconstruindo. Eu fico brincando que isso é como jogar videogame, provavelmente os meus filhos, se fizessem isso, vão fazer muito melhor do que eu, porque é quase que brincar de videogame mesmo. Vai aqui a veia inferior direita, vai entrar, vai a parede posterior, vamos depois para a parede anterior. Eu não tenho como avançar o vídeo, mas é interessante vocês verem que em 5 minutos, 10 minutos, você reconstrói uma anatomia precisa, real, em tempo real, em 3D, na qual você vai trabalhar. Aqui então entrando na veia inferior direita, e toda essa reconstrução de novo, é muito melhor do que uma imagem somada de um raio-x. Né? E assim nós vamos construindo a cavidade e vai ficando parecido com um átrio esquerdo que a gente está acostumado a ver na tomografia, na ressonância, que a gente nem faz mais. Antigamente a gente fazia antes para saber a anatomia, hoje a gente reconstrói a anatomia e não faz mais exame de imagem, seja com tomografia ou ressonância antes do procedimento de átrio esquerdo. Aqui então, de novo, agora viramos a posição, o boneco está olhando de frente, é a parte anterior do átrio e vai ser reconstruída da mesma forma. E aquilo vai tomando então o jeito, né, e toda a reconstrução de um átrio esquerdo. Com isso, todo o procedimento normal de mapeamento em cima daquela anatomia, nós podemos ir colhendo dados aqui durante um flutter atrial esquerdo, o catéter colhendo vários pontos de ativação, pontos de mapa elétrico, né, que é jogado em cores em cima daquela cavidade. Então todo o procedimento usualmente que a gente faz, e a gente tem mapas assim, olha, esse aqui é um flutter atrial no átrio esquerdo, rodando ao redor do anel mitral. Essa é a sequência de ativação. Então a gente entende exatamente onde está o circuito, qual é o local que você tem que fazer a ablação. Aqui, no caso, foi feita uma ablação linear entre a veia pulmonar inferior esquerda e o anel mitral para bloquear aquela passagem. E você checa, então, se essa linha está completa, você estimula de um lado da linha e vê que a ativação dá a volta e para na linha onde você fez. Ou seja, comprovação de bloqueio das linhas, delineação anatômica e o delineamento do circuito e do que você fez. Então, tudo com muita precisão. Outro grande avanço nessa área foi poder observar e escolher quanto de a força você vai fazer naquela anatomia. Uma vez que você recriou a anatomia, e eu estou fazendo aqui a ablação com um catéter, né, que me dá essa informação, eu tenho informação do vetor para onde eu estou fazendo força e de quanta força eu estou fazendo. Muita força, risco de perfuração. Pouca força, risco de não ter uma lesão profunda o suficiente. É aí que acontecem as recorrências
mais lesões, criam edemas momentâneos que vão ser reabsorvidos posteriormente e vão deixar tecido viável aqui e vai ter recondução elétrica. Então isso é uma tecnologia que ajuda a gente a escolher e ter certeza que cada ponto de ablação é um bom ponto de ablação. E de novo, mesmo aqui é uma visão interna numa tomografia, vendo aqui a prega cumarínica entre as veias pulmonares e o apêndice, e o catéter de ablação delineando, remapeando essa região, ou seja, o grau de precisão aqui fazendo a ablação naquela prega cumarínica, o grau de precisão é bastante bacana. Né? Eu vou passar aqui, e para chamar a atenção que mesmo as complicações são muito melhor vistas no ultrassom, ou só são vistas no ultrassom e não no raio-x e nenhum outro método. Se você tiver a infelicidade de ver um trombo associado a um catéter no átrio esquerdo, você só vai ver se tiver com ultrassom. Aqui um trombo puxado para o átrio direito. Outros exemplos de trombo. Trombo você só vê no ultrassom. E trombos, às vezes, Arnaldo já viu com a gente. Esse é um trombo enorme que vem da cava inferior até a tricúspide. Se você não estiver usando ultrassom, você vai ficar manipulando e vai embolizar, né? Mas outras complicações, né? A gente pode o tempo todo ir observando o espaço pericárdico. Se você entra com a sonda no ventrículo, vê os músculos papilares, vê o pericárdio, enfim, você vê a anatomia que você quiser manipulando a sonda. Aqui, derrames pericárdios que você pode detectar precocemente, não esperar o paciente tamponar. O grau de precisão em saber que tem derrame pericárdio, obviamente a fluoroscopia só te mostra quando você tem uma imagem, uma silhueta parada. Você não precisa esperar chegar a esse ponto para entender que você está tendo uma complicação. Enfim, uma série de coisas que permite a gente fazer extensas ablações. Aqui, isolamento de veias pulmonares, isolamento de toda a parede do átrio, aqui quase que uma atriectomia anterior, fazendo várias ablações, do mesmo modo sem usar radioscopia. Para as ablações mais simples, e na população pediátrica ou em gestantes, por exemplo, isso também é um método. Para arritmias supraventriculares, aqui, por exemplo, uma reconstrução do átrio direito, seio coronário, feixe de His, posicionamento dos catéteres, uma ablação de dupla via nodal, mostrando aqui, marcado em amarelo, feixe de His, em vermelho, a ablação na via lenta nodal, que é próxima ao feixe de His, ele tem essa precisão. Aqui uma ablação de um flutter relacionado à atriotomia, enfim, qualquer sítio pode ser alcançado e reconstruído dessa mesma forma, né? Na nossa experiência, a gente não teve nenhuma complicação. Nós começamos a usar isso há mais ou menos 5 meses, né? 4, 5 meses. Todos os alvos foram adequadamente visualizados, não tivemos que converter nenhum caso para usar a fluoroscopia. Já fizemos procedimento em paciente que tem marca-passo, eletrodos permanentes de marca-passo, você visualiza ele perfeitamente. O que acontece é que quanto maior a curva de aprendizado, menor o tempo a mais que você gasta, mas você gasta um tempinho a mais, na nossa experiência em torno de 20 minutos a mais, porque a gente não construiu um mapa do átrio direito para poder canular o seio coronário, poder entender a anatomia do átrio direito antes de ir para o átrio esquerdo. Então isso gasta um pouquinho de tempo a mais, e esse tempo é cada vez menor à medida que o fluxo fica bem fácil. Eu trouxe só uma experiência, um trabalho para mostrar aqui que os resultados não mudam. Aqui uma experiência de 5 anos, esse é um dos precursores desse método sem fluoroscopia, mostrando que há uma curva de experiência, ou seja, de aprendizado ao longo do tempo. Quanto mais você faz, menos tempo dura, mas o mais importante, resumindo esse trabalho, é que não houve diferença, tanto nas taxas de recorrência, nos resultados do procedimento, na eficácia, quanto principalmente nas complicações relacionadas a esse procedimento. Ou seja, você pode fazer exatamente o que você vinha fazendo antes, de uma maneira segura e igualmente eficaz. Então, para concluir, estava mostrando aqui que a ablação, principalmente para fibrilação atrial, sem uso de raio-x. Por quê? O João já mostrou. Porque o raio-x é perigoso. Vou até fazer um adendo aqui no que você falou, João. Você falou assim, do joelho para baixo não tem problema. Eu não trouxe aqui, mas achei um artigo que fala que se você proteger a pessoa até o pé ou deixar do joelho para baixo desprotegido. E mostra que quem fica do joelho para baixo desprotegido, você consegue detectar células com mutação já na circulação sanguínea. Leucócitos com mutação logo depois do procedimento. Então, assim, eu não sei se tem uma zona segura para ser exposta, né? Eu sei que eu não gostaria desse risco para mim, eu não quero esse risco para o meu paciente, eu não quero o risco para quem trabalha comigo. O raio-x é perigoso, a gente não tem exatamente a noção
do quão perigoso é, justamente pelo efeito estocástico que você falou. Quando? É sempre, né? Hoje a gente está criando o conceito de fazer um serviço livre de radiação, né? Para qualquer procedimento. A gente está, claro que ainda falta alguns passos para, por exemplo, implantes de marca-passos, já é viável, a gente não tem experiência ainda, ablações epicárticas, ablações em outras estruturas mais complexas, mas isso certamente vai chegar lá. Como fazer isso? Você tem que mudar a sua cabeça. Tem que ter o treinamento, o Arnaldo sempre falou isso para mim, né? Mudar a maneira com que você enxerga, saber que você pode ver a mesma coisa, ou melhor ainda do que você estava acostumado a ver, de outras formas, né? E essas outras formas, como eu resumi, é o mapeamento em 3D e o uso do eco intracardíaco, né? A gente até criou no Twitter um hashtag, né, para tentar impulsionar essa ideia, né? E então, concluindo, o Alara, que eu falei, quanto melhor do que usar pouco é não usar. Então, ao longo do tempo, a gente viu isso, e acho que esse é um marco importante que pode sair da eletrofisiologia para outras especialidades, beneficiando todos nós também somos pacientes. Obrigado, gente, era isso que eu ia falar. Queria agradecer os debatedores que vão estar aqui, o Arnaldo, Fernando Rangel, o João, Charles, o Paulo Dutra me mandou a mensagem que não ia poder vir, vai ser substituído pelo Dr. Luiz Eduardo Camanho, que está sabendo agora que vai ser o substituto. E o Dr. Vitter também teve um problema na medicina nuclear, também não conseguiu subir. Tá? Então acho que vamos... A gente já drena pericárdio há muitos anos, e guiado pelo ultrassom, então a gente sabe que o ultrassom é uma ferramenta que muito, muito útil nesses pacientes. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, para quem acompanha a trajetória do Eduardo. O Eduardo foi um dos primeiros no mundo a usar o AcuNave, o ultrassom intravascular, quando ele estava o intracardíaco, né? Quando ele estava na Cleveland Clinic, eles publicaram sobre o uso. Naquela ocasião, eles usavam para puncionar o septo, né, Eduardo? E para ver a formação de bolhas. Durante a aplicação de energia. E eles, então, acreditavam que se aparecesse muitas bolhas, isso podia provocar uma estenose das veias pulmonares. Então, ele tirava o pé do acelerador, não é isso? Então, essas publicações do Eduardo, já vi várias vezes serem referências para uso em palestras internacionais, em publicações. Sempre essas publicações iniciais do Eduardo foram as publicações que são referência para o uso do intracardíaco. O intracardíaco, para quem não sabe, é um ultrassom que é introduzido, ele é estéreo, né? Uma época havia uma firma que reesterilizava, não sei como é que anda isso. Hoje é proibido no nosso meio. Nos Estados Unidos, inclusive. Nos Estados Unidos é permitido. Na Europa também. No Brasil aqui ainda está uma legislação meio Então, essa é uma duvidosa. sonda que é passada por uma bainha na veia femoral, pode eventualmente até ser passada pela veia jugular, pode até ser usada em criança como um esofágico, tá? Mas ela é rígida e é um pouco perigoso de um trauma de esôfago, né? E o interessante é que já existe uma sonda 3D desse AcuNave, né? É um aparelho específico, uma firma específica, que seria muito interessante um dia a gente vir a ter, até porque esse aparelho faz imagens de fusão com a radioscopia, com a nossa radioscopia. Então essa é uma outra informação. E uma coisa que me chama a atenção, Eduardo, é que tem sempre nesse procedimento tem muita gente na sala, um procedimento convencional. E eu lembro que uma vez, quando eu fui, o André estava lá no Monte Sinai, me chamou a atenção uma ablação que tinha uma pessoa só na sala. Essa pessoa tinha um radiotransmissor e se ela precisasse, o instrumental todo ficava fora. Se ela precisasse catéter, alguma coisa, alguma medida, ele se comunicava com... Aqui não, a gente tem, sei lá, 10 pessoas dentro da sala. Tá? E parabenizar o Eduardo por esse pioneirismo. Eu sempre acreditei que o ultrassom seria importante para reduzir. A gente já faz vários procedimentos guiados só pelo eco. Por exemplo, uma valvuloplastia mitral percutânea, a gente faz praticamente todo com a radioscopia. Então isso propicia que a gente faça, por exemplo, em grávidas, né? Tá? A gente já fez com uso muito pequeno de raio-x em pacientes que iam se submeter a TAV com pouco contraste, enfim,
com o eco orientando. Então, Eduardo, parabéns, eu acho que esse é o caminho e eu acho que vai se tornar a rotina toda em breve. Talvez você não use sempre zero de radiação, mas certamente você vai diminuir. Quanto mais próximo de zero, se não for zero, mas se for próximo de zero, é muito melhor, né? Com certeza. Obrigado, Arnaldo, aí, pelas palavras. Doutor Baruzzi, tem algum comentário aí que a gente possa aproveitar aí a presença de vocês? Sim, boa tarde a todos, caros colegas, brilhante exposição. Gostaria de passar a palavra para o nosso colega, doutor Esteban, que é um dos responsáveis pelo serviço de eletrofisiologia do hospital. Talvez ele queira fazer alguns comentários, por favor, doutor Esteban. Doutor Saad, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Obrigado primeiro pela aula, excelente aula. O doutor Saad ele é famoso na comunidade de eletrofisiologia brasileira e mundial por longo tempo entusiasta de métodos novos e eu sei que ele usa ultrassom, uma das maiores experiências em ultrassom intracardíaco aqui no Brasil, então ninguém esperava menos do que isso. E, enfim, excelente aula. Eu me lembro, doutor Saad, de ter lido recentemente uma meta-análise com centenas de pacientes em dezenas de centros europeus que apontavam uma média de uso de raio-x para procedimentos de baixa complexidade, taquicardias supraventriculares, uma média de 12 a 13 minutos de raio-x por procedimento. Então, independente do grau de expertise de um ou outro centro, mas de maior excelência, na média a gente sabe que a exposição realmente é significativa e todos os métodos aí para reduzir isso são interessantes. Então minha pergunta principal seria: você acha que no futuro o eletroanatômico especificamente e também o ultrassom vão ser parte de todos os procedimentos, mesmo taquicardias supraventriculares, e qual que é o tempo que você visualiza para que isso seja implantado na nossa realidade nacional? Ótimo, então, obrigado pela pergunta. Eu vou deixar aqui o Charles e o Luiz Eduardo fazer os comentários, que são debatedores, trabalham junto com a gente, então acho que a gente tem uma opinião uniforme. Bom dia, boa tarde, na verdade, Charles Slater, trabalho aqui no serviço de eletrofisiologia. A nossa impressão é que atualmente essa já é a realidade. A gente já tem a tendência a utilizar cada vez mais, de forma mais intensa, o eco intracardíaco e o mapeamento eletroanatômico para grande parte desses procedimentos. Eu acho que o momento em que pode a gente abrir mão desses métodos para fazer uma ablação específica é quando a gente acredita que o custo para isso pode não valer muito a pena, por exemplo, numa ablação do nódulo AV. O paciente já tem um marca-passo, tem que fazer uma ablação do nódulo para controle de frequência, a gente opta por não utilizar esses sistemas e até fazer de forma usando a fluoroscopia, mas retirando essa circunstância, acredito que todo procedimento deveria ser feito dessa forma para que você pudesse acompanhar de uma maneira muito mais precisa a anatomia, e isso, a nossa impressão é que qualitativamente o procedimento melhorou, tanto em termos de movimentação do catéter, compreensão das estruturas, e hoje eu acho que, por exemplo, é mais fácil chegar no feixe de riso utilizando o eco intracardíaco do que pela fluoroscopia, porque eu sei exatamente onde ele pode estar pelo eco intracardíaco, a gente faz o tag pelo carto antes do riso aparecer, pela confiança que a gente tem no tipo de anatomia que a gente está se baseando. Eu não tenho dúvida disso, acho que isso já foi incorporado aí à nossa realidade, a despeito do custo associado, obviamente, mas especificamente num tipo muito comum de taquicardia supraventricular, que é a reentrada nodal, em que se dá muita escopia durante a aplicação, né, e que a gente fica olhando o catéter para ver se ele sobe, se ele pulou, né? Eu acho que isso mudou, né? Hoje em dia a gente não dá nenhuma escopia, e com o mapeamento a gente tem muita tranquilidade, muita segurança de aplicar, e durante a aplicação a gente vê a estabilidade do catéter. Então acho que na nossa experiência já foi incorporado, e acho que o assunto é muito contemporâneo, muito atual, porque agora nas diretrizes do ESC já está contemplado, né, especificamente para gestantes, né, como classe 2A, se eu não me engano, para gestantes com crise de taquicardia supraventricular, indicar ablação, que era uma coisa proscrita, né, pela utilização do raio-x. Então, acho que o assunto é muito contemporâneo e já aparece em diretriz, já está contemplado em duas situações aí da nova diretriz de TAC Supra.
Bom, até fazer uma enquete aqui com quem está na sala. Tirando situações especiais óbvias, como gestantes e crianças pequenas, quem, antes de pedir um exame, indicar um tratamento que usa raio-x, né, ou não, quem que usa a exposição como um fator de escolha? Por exemplo, se você tem que indicar uma coronariografia, quem que faz... Eu posso fazer outro método ou não pelo uso do raio-x? Você pensa? Não no coração. Não na coronariografia, mas antes desse. Fernando, porque assim, a minha impressão, e eu vou fazer a minha culpa aqui, é que assim, isso não entra muito como... se tiver um peso, o peso é muito pequeno. Por exemplo, eu vejo que a nosso limiar para indicar, por exemplo, uma coronariografia é baixo em alguns pacientes e o peso que a exposição ao raio-x e ao contraste tem, salvo situações especiais, que é uma pessoa jovem, um renal crônico, alguma coisa, é muito pequeno. O que você acha, Fernando? Eu acho que... acho que a resposta para a sua pergunta tem muito a ver com quem nós estamos lidando ali, né? Quando é um paciente mais jovem, que tem um risco muito maior de radiação, eu tomo esse cuidado de fato, né? De evitar procedimentos que envolvam radiação ionizante. O nosso paciente mais idoso, que tem indicação de coronariografia, quando ela está bem indicada, naturalmente que esses riscos todos são muito inferiores aos benefícios que ele pode ter com o procedimento obtido. Queria também fazer alguns comentários sobre o assunto da eletrofisiologia sem ablação, sem radiação, que é muito pertinente, né? Parabenizar a você e todo o grupo por esse pioneirismo nas ablações sem ou quase sem radiação. Esse é um problema importante, né, de radiação. Como você falou, toda a comunidade médica tem uma tendência a subestimar isso, né? Estima-se que, eu andei lendo algumas coisas, que 40% de toda essa radiação relacionada a procedimentos médicos no hospital, a cardiologia esteja envolvida em 40%, que é muito, E com o uso de radiação ionizante, escopia, em eletrofisiologia, o profissional estava exposto a 2, 3 vezes mais que, por exemplo, um profissional de radiologia diagnóstica. Então, é muita coisa, né? Era muita coisa que eles estão mudando essa história, né? Essa questão do efeito direto, que o João bem mostrou, né? Determinístico, né? Da radiação queimadura, isso a gente vê menos, né? Nós já vimos algumas vezes, mas em hemodinâmica até já viu algumas vezes, como você demonstrou. Tem muito a ver com o tempo de exposição, claro, né? Parece que em eletrofisiologia o tempo que eles colocam para começar a lesar a pele é 1 hora direto de tempo total de radiação. Aí começa a lesar a pele, o João pode falar muito melhor que eu isso. O que nos interessa mais é a questão estocástica, né? O João demonstrou bem a lesão do DNA, aquilo tudo, mecanismo direto, indireto. E eu revi um trabalho randômico italiano, bem interessante sobre isso, que esse grupo italiano foi em 2016 no Europace. E eles fizeram um trabalho randômico, naquela época, para ablação de taquicardia supra, procedimento relativamente mais simples, com escopia tradicional versus usando o eco já intracardíaco e o mapeamento 3D eletroanatômico. Então eles tiveram resultados bem interessantes, né? Que eles fizeram projeções de sobrevida livre de eventos e sobrevida com um câncer, né? Incidência de câncer. Eles viram que o grupo que foi o grupo tratado sem radiação, eles tiveram 96% menos de mortalidade, taxa de mortalidade e câncer associados, foi expressivo. Isso é uma coisa bem interessante. A dose total de radiação foi muito menor para o operador, para as pessoas de sala e para o paciente, bem interessante. Eles mostraram que algo em torno da incidência de câncer seria para 1 para 100 mil, e, quer dizer, uma incidência que... E 1 para 1000, que é sem óbito, sem ter uma malignidade maior. E isso, que eles fizeram uma conta interessante, que dá mais ou menos 1 semana de vida a menos para quem trabalhava com a radiação ionizante em eletrofisiologia tradicional, e menos 2 semanas quando se associa mortalidade e câncer. Então, isso é uma coisa, acho que bastante relevante, né? E acho que você trouxe esse assunto, isso nos ajuda a todos, né? Ajuda a todos que estão na sala, o profissional, ajuda o paciente. Não é desprezível se ele começar a fazer muitos exames. Às vezes tem
o redo, né? O paciente faz muito. Isso, acho que esse é um ponto fundamental. Desculpa te interromper, mas até para você poder focar nesse assunto. Acho que até a aceitação por parte da comunidade médica, se eu falar para você que eu tenho que trazer um paciente uma segunda vez para refazer uma ablação de veia pulmonar, se eu falar que a complicação hoje de um procedimento de ablação de FA é menor do que 0,5%, eu não estou irradiando ele, eu não estou prejudicando em nada ele, na minha cabeça, a minha aceitação, a aceitação do paciente e do médico que o acompanha é muito melhor. Eu passo para mim, cara, eu sei que tem um custo envolvido, eu não quero trazer o paciente de novo. Mas se eu tiver que trazer o paciente de novo uma segunda vez, não é muito mais aceitável para você? Muito mais aceitável. Você tirou a radiação do cenário, às vezes tem 3 ablações, ou mais até, né, que esse paciente faz. Então, mais fibrilação arterial, que é uma doença extremamente recorrente, né? Então, acho que isso foi fundamental para a criança. Esse trabalho italiano mostrou que as mulheres também são mais suscetíveis que os homens a lesões. Os obesos, tem muito mais radiação na obesidade, né? Não é? E o mais jovem, claro. Então, acho que parabéns aí pela essa iniciativa e pela iniciativa da sessão, que foi muito interessante trazer à baila esse assunto, né? E fundamental. O André queria falar, mas eu queria fazer só uma perguntinha. Posso fazer uma pergunta para o João primeiro? A gente está muito acostumado, as pessoas falando em tempo de raio-x. E aí, até tem uma história bacana, assim, uma da enfermeira de uma hemodinâmica falou para mim assim, vocês, eletrofisiologistas, vocês usam muito raio-x. Aí eu falei, você acha? Acho. Com vocês aqui, o pé embaixo o tempo todo. Então, ficamos com essa fama, né? Eu falei, então vamos pegar aqui um procedimento nosso de ablação e uma coronariografia diagnóstica. Vamos ver aqui a dose de raio-x. Porque a gente tem, 25, 30 minutos de exposição com 3 frames por segundo e uma coronariografia tem 1,5 minuto de exposição. E aí vê a dose. A nossa dose era 40 mg e a dose da coronariografia era 2.000. Então, assim, não é... Eu queria que o João falasse um pouco mais disso. Não é tempo de exposição, e sim quantidade de exposição. E comenta também, se você vê... Eu olho os dosímetros todo mês, mas eu acho que eu sou o único que faz isso. E eu não vejo ninguém que exposto a níveis acima do recomendado. Será porque ninguém olha, ninguém usa o dosímetro? O que você acha? Você que controla isso. Eu acho até bem interessante o caso de... Você dá menos trabalho pra gente, na verdade, né? Que eu respeito a dosimetria, porque o dosímetro tá sempre lá embaixo e a gente sempre olha os relatórios de doses todo mês, fica junto ao quadro de dosímetro e a dose está sempre baixa, na verdade, dos indivíduos ocupacionais. Mas é muito importante essa questão da compreensão do número de frames por segundo, né? Então, ou seja, 30 frames por segundo são 30 disparos de raio-x a cada segundo. 3 frames por segundo são 3 disparos de raio-x a cada segundo. Então, de 30 para 3 eu tenho um fator de 10 na dose. Então, é muito importante ter isso na cabeça, conhecer os parâmetros técnicos do equipamento, de questão de KV, de aproximação de intensificador com o paciente. Então, a questão da magnificação, quanto maior a magnificação, a questão da colimação junto com a magnificação, como mexe na dose do paciente e dos profissionais envolvidos. Então, é muito importante o profissional conhecer o equipamento, né? Isso, e acho que essa é a razão dessa sessão. Não é só mostrar que é possível fazer sem fluoro, mas antes da gente fazer sem fluoro, viu, Esteban, isso é muito importante se ele estiver lá ainda, a gente conseguiu, ao longo do tempo, reduzir em 100 vezes a dose de radiação. 100 vezes a dose de radiação fazendo o mesmo procedimento. Então, assim, se você se interessar, eu às vezes falo pro técnico lá que está na hemodinâmica, eu falo assim, eu quero a pior imagem que você puder me dar. Não, pior do que isso. Porque todo mundo quer ver muitos detalhes na imagem, você bota o pulmão na imagem, ou seja, eu quero ver aquilo que eu preciso ver, que meus olhos acostumarem a ver o mínimo possível. Isso é otimização, né? Isso é um princípio de produção radiológica. Lara, é um princípio bem estabelecido. Você tem que buscar a qualidade da imagem aceitável com a menor dose possível. Você sempre tem que buscar isso. Esse que é o grande foco, na verdade, da produção radiológica, é ter a melhor qualidade de imagem com a menor dose possível. A imagem tendo segurança para laudar, na verdade, né? Tendo a segurança de... Isso, essa era a mensagem que eu queria, assim, sabe, passar, que assim, às vezes a gente entra na hemodinâmica até para assistir um exame, sei lá, ou num vascular, qualquer coisa, e você percebe que ninguém está preocupado com isso. Às vezes fala, só eu que estou preocupado com isso, todo mundo devia estar preocupado com isso, né? Já vi implantes vasculares de aorta e tal, 26 mil miligramas no procedimento. Caramba, é uma radioterapia. Então, assim, isso tem que entrar na tua decisão, né? Na hora de você indicar um procedimento. Então, isso acho que é uma mensagem super importante. O grande problema do raio-x é que você não vê, não sente, né? Então, você tende a subestimar ele. André, você queria dar um toque? Bom, primeiro te parabenizar aí pela apresentação
e ao João também. E essa questão da radiação, a gente foge dela desde que eu entendo se falar de medicina, pelo menos no ambiente emergencial, é uma coisa que a gente foge dela. E a tomografia na década de 80, eu acho que foi uma grande virada do ponto de vista de radiação. Por quê? Porque foi uma estratégia diagnóstica disseminada rapidamente mundo afora e incorporada dentro de alguns ambientes de uma forma mais rápida ou de uma forma mais abrangente do que necessária. A gente tem uma tomografia de tórax, varia aí de 150 a 200 raio-x de tórax, e a gente pede raio-x de tórax e raio-x sempre quando você tomografia de tórax a rodo. E quando você perguntou a respeito de quem é que pensa, e aí eu tenho o viés da coisa da emergência, mas assim, mulher jovem com dor abdominal, se é do lado direito da barriga, esquece a tomografia, o exame dela é um ultrassom, porque a gente fica muito imediatista em relação à questão da tomografia. Mas é lógico que a gente podendo ter uma estratégia como as que você demonstrou, que a gente possa com segurança e com qualidade poder substituir a radiação, eu acho que esse é o caminho que todos nós queremos. E eu acho que a proteção do harm, a proteção do dano por si só, ela já seria um argumento bastante satisfatório para que a gente pudesse utilizar. Você mostra naquele trabalho do Grupo de Chicago que não, a gente não tem complicações e a gente tem pelo menos o mesmo resultado do ponto de vista clínico. É lógico que não foi um trabalho que foi desenhado para este fim, mas a pergunta que fica é o seguinte: o que existe de expectativa de que um coração melhor mapeado, ele pode melhorar de resultado do ponto de vista dos procedimentos? E a segunda questão é o quanto este procedimento agrega de custo ao que a gente tem feito tradicionalmente, para a gente poder avaliar esse ponto de trade-off aí, para a gente poder saber em quem, quando e para quem usar. Então, essa tua pergunta é fundamental. É claro que isso agrega mais custo. Se eu botar 3 catéteres no coração e não botar e só usar o raio-x, sai mais barato. Sai mais barato, porém, eu não estou no custo do que vai ser pago naquele dia. Mas eu não estou computando nesse custo o potencial carcinogênico que aquilo está causando. E hoje, numa era francamente oncológica, né, que para ter câncer você precisa respirar, isso é algo que tem que ser levado muito em consideração. Mas só para te dar uma ideia, o mapa eletroanatômico que eu mostrei aqui, sabe qual é o custo adicional que ele tem? São 3 adesivos que colocam no tórax. Ou seja, não pode custar uma fortuna. São 3 adesivos que colocam no tórax. E frequentemente a gente fala que só pago se for recidiva, só pago se for isso. Então assim, porque criou uma certa birra com o negócio. Mas não o custo adicional não é tão alto assim para o mapeamento eletroanatômico. Para o eco intracardíaco ele é mais alto. Ele aumenta realmente o custo. Mas eu acho que tem que sempre botar o custo-benefício. Por exemplo, o índice de tamponamento cardíaco, o índice de complicações é muito menor. A gente tem análise de custo feitos até para que a gente submeteu à ANS para aprovação de métodos que mostram que é altamente custo-efetivo. Mas a gente tem ainda alguma dificuldade com isso. A nossa rotina hoje é essa, a gente tentar usar esses 2 métodos em todos os pacientes, e eu acho que é o que você falou, melhor mapeamento, mais precisão, menos... A gente acha que a gente faz com mais cuidado, com mais precisão, tem menos problema do que do método tradicional. Luiz Antônio, queria dar um toque? Bom, nós temos apenas 2 minutos para o término da sessão. Eu queria cumprimentar os colegas de São Paulo, irmão Baruzzi, sentado hoje com a sala repleta na diretoria do Hospital Samaritano Paulista. Diretoria está muito bem frequentada hoje, viu, Baruzzi? São de parabéns. Os colegas do Rio de Janeiro, do Hospital Procardíaco, enfim, tudo já foi amplamente comentado e muito bem dimensionado sobre esse tema absolutamente contemporâneo e de uma pertinência extraordinária. Eu apenas queria pontuar um aspecto que eu julgo fundamental. Quando nós analisamos e ranqueamos instituições de saúde, hospitais em nível de excelência, vários são os alicerces, os pilares que estabelecem a excelência. Mas os 2 mais importantes são segurança e qualidade. Segurança, sobretudo para o paciente, mas também para toda a equipe de saúde. E qualidade é o que vai produzir resultado técnico que agrega valor
que seja custo efetivo. Esta tecnologia, e o Eduardo e sua magnífica equipe já produziram essa intervenção em alguns pacientes que eu acompanho do ponto de vista clínico, ela enseja o binômio segurança e qualidade em nível pleno. Ou seja, da mesma maneira que a estrutura dos catéteres conduzida pelo ultrassom intracardíaco dá absoluta segurança ao paciente, não somente não expondo a radiação, mas definindo um critério, digamos, anatômico e muito mais adequado, mas sobretudo quando o mapeamento eletromecânico, eletroanatômico, estabelece a qualidade do procedimento e, portanto, o resultado do procedimento. Então, esse tema que pode parecer surpreendente para todos nós, o Eduardo está prestes a publicar uma casuística com 35 pacientes, que daqui a pouco serão 350 e provavelmente muito mais do que isso, ele é absolutamente claro para todos nós que somos clínicos, que atuamos no dia a dia da medicina para o benefício do paciente. Porque o binômio segurança e qualidade está absolutamente estabelecido no critério de excelência. Então, acho que nada mais natural e lógico do que essa evolução natural. Bom, obrigado, Luiz Antônio. A gente está exatamente 1h30. Vou agradecer muito a presença de todos, aos colegas de São Paulo. Muito obrigado. Boa tarde a todos.